explica melhor o que significa o moralismo da religião dos homens abordada no vídeo de hoje. Por que os pastores usam tanto a Bíblia para falarem que é pecado ter relações sexuais fora do casamento? No caso, a moça da questão de hoje não é casada com o rapaz com câncer e também já mora com ele, ou seja, vive uma vida sexual com ele. Finalmente, é pecado ou não é? E qual texto bíblico para dar embasamento bíblico? Por que tanta repressão da igreja se não é pecado? Ou é, e estamos flexibilizando a palavra de Deus? Seja mais claro na fundamentação dessa questão, por gentileza. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Desde que eu comecei essa minha proposta de responder as questões que me são enviadas, eu acho que já deu para perceber que eu não respondo literalmente o que me é questionado. Inclusive, eu tenho até muitas pessoas que me criticam aqui nos vídeos por causa disso. Falou e não respondeu nada. Sabe por quê? Porque um dos meus objetivos, mais do que responder vocês de maneira pragmática, como um professor de matemática que chega e diz, olha, 1 mais 1 é 2... O meu intuito aqui é ensinar vocês a pensar. É a gente trazer reflexões para que cada qual possa fazer suas respectivas ponderações e chegar às suas próprias conclusões. Sinceramente, eu estou seguindo o modelo de Jesus. Porque se vocês dizem que eu falo e acabo não falando nada, eu fico a imaginar o que vocês pensariam de Jesus que só falou em parábolas. Só falou em parábolas. E levava as pessoas a refletir e significar, incitando nelas a reflexão e a apropriação da inteligência como prerrogativas que nos foram concedidas para que então a gente se aproxime da verdade e do entendimento. O grande malefício que é realizado pela religião é que pela via da lei a religião quer dar um script, viciando a mentalidade das pessoas com mandamentos e ordenanças literais e que perscrutam as nuances mais íntimas da vida da pessoa. E se você for para determinados enquadramentos religiosos, tem ali prescrito até o que se deve vestir, comer, para onde se deve ir, sair. E aí é por isso que as pessoas, quando me procuram, querem embasamento bíblico. Eu aqui dou vários. Mas para essas pessoas acaba não sendo suficiente, porque em boa parte dos textos que eu cito não há uma menção literal para que a pessoa possa, então está escrito literalmente na Bíblia, né? Então tá bom, então eu não vou fazer. Porque a mentalidade delas é legalista e literalista. Tem que estar escrito para eu acreditar que é verdade. Elas não se abrem para entender o espírito da coisa. O espírito. Porque Jesus pregou o evangelho e falou do amor de Deus sem citar Bíblia. Na época dos apóstolos, eles falaram do reino de Deus sem ter Bíblia para citar. Mas hoje, os discípulos do livro, se não encontrarem alguma menção literal aqui escrita, então eles ou relativizam ou não acreditam. E ficam fazendo recortes e miscelâneas com textos literais para fundamentarem as suas próprias tradições e loucuras. Mas eu vou começar em parte aqui do que a questão dessa moça me traz. Explica melhor o moralismo da religião dos homens. O que é a moral? A moral nada mais é do que o acordo entre a maioria. Qualquer grupo que se estabeleça vai formar um acordo ali de convivência, que no modo como esse acordo
adquire o consenso do grupo, ele então é estabelecido como uma lei de conduta naquele grupo. De modo que quem obedece àquele consenso está dentro, quem não obedece é tratado como um transgressor. Tanto a moral como a tradição são formas de se produzir peso de verdade para uma determinada proposta, independente de se ela é verdade ou não. Só que a moral é o acordo entre a maioria e a tradição é uma determinada proposição que atravessa séculos sem ser questionado. E porque todo mundo concordou e bateu palma para aquilo, então aquela proposição adquire o status de tradição e é tratada com o peso de verdade. Mas tanto na moral quanto na tradição existem muitas pegadinhas de perversão do sentido do evangelho, incorrendo naquilo que Jesus denuncia lá em Marcos, no capítulo 7, no verso 9. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Sim, porque ela me pergunta, por que os pastores usam tanto a Bíblia para falarem que é pecado ter relações sexuais fora do casamento? Porque isso é uma interpretação que se tornou consensual no meio religioso. Eu só não ouvi Jesus dizendo nada sobre isso. Vai lá, procura lá, de Mateus até João, onde que Jesus trata com a mesma gravidade e severidade de que sexo antes do casamento é pecado. Eu, particularmente, não consigo ver. Eu também... mas Felipe, Jesus transformou água e vinho num casamento. Ok, diga-se de passagem que aquele evento do casamento, ele é um evento completamente diferente daquilo que se tornou a partir do ano de 1500, quando do Concílio Católico, que estabeleceu que toda cerimônia de união entre um casal deveria ser mediado por um sacerdote cristão para ter validade diante de Deus. Dali em diante começa toda uma estrutura e atividade que compõe, a nível de proximidade, os moldes do que a gente observa hoje como casamento. Mas casamento já foi uma celebração muito mais simples. E essa dinâmica, do sexo antes e do sexo depois foi sempre algo muito relativo. Muito relativo. Agora, no que diz respeito a sexo antes do casamento, a palavra no Novo Testamento que foi mais interpretada dessa forma foi a interpretação de fornicação. Sendo que a palavra original que deu ensejo para esse termo, fornicação, hoje, as traduções mais atuais, você pode procurar, inclusive, aí na sua Bíblia, se ela é de 1980 para cá, o termo fornicação, nas traduções atuais, no Novo Testamento, foram todas traduzidas pelo termo ou prostituição, ou orgia, ou promiscuidade. Ok? Por quê? Porque fornicação é um conceito. E um conceito que, diga-se de passagem, no curso da história do cristianismo, ele já obteve vários tipos de interpretação e de significação. Dentre eles, fornicação já foi até utilizado como designação para certas atividades sexuais que eram feitas dentro do casamento. Isso porque, se dentro do casamento o casal tivesse sexo e sentisse prazer, os envolvidos eram rotulados e condenados como fornicadores.
Então, pela relatividade do significado desse termo, foi que traduções mais atuais resolveram substituir esse termo por termos que se aproximam muito mais do significado original da proposta dos apóstolos, que falava acerca de prostituição, orgias e promiscuidade. Ora, prostituição, orgia e promiscuidade é viver o sexo como um fim em si mesmo. É a objetificação do outro. E essa prática, vivida de maneira dissoluta, ela provoca a dissolução do ser. Sim, ela vai corroendo aspectos da nossa sensibilidade, da configuração saudável da nossa alma. Isso sim precisa ser repensado. Mas perceba que o que está sendo colocado aí não é casamento como sendo um portal dimensional onde o casal passando por ele, agora sim o sexo está legitimado. Porque, meu Deus, sinceramente, eu que atendo pessoas, atendo casais, a torto e direito, eu posso dizer para vocês de carteirinha: pecado com relação ao sexo é algo que pode acontecer tanto antes quanto depois do casamento. Porque o casamento em si é uma cerimônia social, protocolar, perante os homens. Mas o que realmente acontece no casal, ou acontece como verdade no coração, ou não vai acontecer em mais lugar algum. Isso porque, o que você me diz? O casal lá casado, a mulher pensando no primeiro namorado que ela teve e o marido pensando na secretária lá do trabalho dela. Mas eles estão casados, então o sexo ali está validado. Aí eu te pergunto, existe verdade naquela relação? Existe amor naquela relação? Para a religião dos homens, a coisa está absolutamente satisfatória, mas para Deus que vê o coração. Portanto, meus amigos, no que diz respeito a esse tema, como disse Jesus, não coem mosquitos e engulam camelos. Porque enquanto muitos estão preocupados com cerimônias, eles se distraem com relação àquilo que seja o X da questão. Que não é um papel passado no cartório, é aquilo que acontece no coração. Inclusive, é o que leva Jesus a dizer lá em Mateus capítulo 15, que o que contamina o homem não é o que sai, mas sim o que entra, porque é o que procede do coração que nos contamina. E é de lá que surgem o egoísmo, a maldade, as dissensões. Portanto, se é assim que Jesus vê, por que a gente tem que atribuir a papel no cartório e a cerimônia religiosa a validação divina? Ora, isso... A pessoa pergunta por que os pastores falam tanto que é pecado e de que só é válido depois do casamento? Porque é isso que sustenta o negócio deles. Enquanto vocês ficarem achando que vocês só estão casados quando um pastor chancelar a coisa, nessa filosofia de pagelância, né, que é muito própria lá para o Antigo Testamento, mas que na plenitude dos tempos, no advento da graça, né, na internalização da lei no coração do homem, como a concretização da profecia de Jeremias. Meu Deus, antes eu era menino, pensava como menino e agia como tal. Hoje me tornei adulto e abandonei as coisas de menino. Eu, particularmente, eu casei. Inclusive tive o privilégio do meu paizinho querido, antes dele ser chamado pelo Senhor, de ele realizar a cerimônia do meu casamento. Mas assim o fiz, porque se por um lado eu estou aqui relativizando esse evento, pelo menos em relação ao fetiche religioso que é lançado sobre ele, eu particularmente não tenho nada contra, desde que ele assuma o seu devido significado e lugar.
Porque, de fato, nenhuma cerimônia vai substituir o que acontece no meu coração. E aí alguns vão dizendo aqui, Felipe, você falando isso, então isso dá margens a eu fazer sexo com quem eu quiser. Você vai fazer isso contra você mesmo. E vai ser você que vai colher as consequências desse seu devaneio. Porque eu não estou aqui fazendo qualquer incitação à promiscuidade ou orgia, tornando o sexo um fim em si mesmo. Creio que o sexo é algo muito íntimo, muito nobre, muito visceral e que, na sua melhor proposição, só poderia ser ou só deveria ser vivenciado numa ocasião e num contexto onde tudo esteja ali contribuindo para a formação de um laço, de uma troca, de um entrosamento. Sim, porque numa relação sexual a gente deixa parte da gente e a gente leva a parte do outro com a gente. E o irônico é que se por um lado os religiosos ficam dizendo que o casamento só tem validade, o sexo só tem validade depois do casamento, né? Eu, particularmente, aí se a gente for partir, né, para a questão do texto literal, eu vejo Paulo fazer uma afirmação intrigante aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, quando ele diz, no capítulo 6, no verso 16, olha o entendimento de Paulo, o apóstolo. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Perceba que a percepção de Paulo em relação àquilo que fundia dois seres numa só carne não é a cerimônia do casamento. Ele coloca aqui que é a relação sexual. Olha que interessante. Ele inclusive faz menção à relação mesmo que leviana com uma prostituta. Porque no entendimento dos apóstolos, a relação sexual é um ato de troca visceral, de vinculamento entre duas pessoas, por mais que seja feito num contexto e num âmbito superficial, como a relação de um homem com uma prostituta. Mas aprouve a religião se apropriar da ideia e da legislação de que a união entre duas pessoas só acontece se ela chancelar a união. E ela se equipara a Deus, dizendo que se ela ligar, então Deus liga, usando um versículo completamente deslocado do seu contexto e do seu significado, que é aquele lá que Jesus profere em Mateus capítulo 16, dizendo que o que ligares na terra será ligado no céu e o que desligares na terra será desligado no céu. Jesus disse isso, meu Deus, num contexto totalmente diferente do que seja casamento, meu Deus. Jesus proferiu isso numa interação com Pedro. Não foi nem com uma interação com um grupo, foi com um indivíduo. Que naquilo em que ele teve uma revelação de Deus, aquela revelação levou Jesus à proclamação que seria no espírito dessa conexão direta de Deus com o coração do homem, que ele estabeleceria a eclésia dele, a igreja dele. E aí, nesse espírito, é que tudo o que ligares na terra será ligado no céu e vice-versa. Agora, a religião tomou esse texto recortado como sendo uma referência literal para dizer, olha, tudo o que a gente
concorda aqui ganha peso de verdade. Então, se a gente diz que é, é. Se a gente diz que não é, não é. Porque se Jesus disse que a gente vai ligar e desligar, se todo mundo aqui concorda que não é, então vai ser desligado lá. Gente, isso não é verdade. O nome disso é presunção. E Deus abomina a soberba. Porque a grande verdade, ela pertence ao coração. E isso é de cada um. E cada um com Deus. Esse é um borogodó entre os envolvidos e Deus. Os envolvidos em Deus. Agora, por que que os pastores tanto falam isso? Só não confunda pastores e igreja como sendo as versões autorizadas de Deus na terra. Não se iludam com títulos, porque Jesus não disse, pelos títulos os conhecereis. Não, Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. E quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio.